Cláudia, você pode fazer a nossa abertura hoje? Nossa, por isso que vai fazer hoje a abertura, eu faço encerramento. Não, não. Então, tá. Vamos lá. Vamos então fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos então nos conectar com os nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual do Centro Espírita de Gold Coast, para que nos oriente, nos guie, para que possamos iniciar hoje mais uma palestra, trazendo palavras de amor, de conforto. Vamos agradecer pela semana, pelo alimento, pela saúde, pelas nossas famílias, pela união. Vamos agradecer a Mari, que ela seja iluminada hoje, na noite de hoje, para que suas palavras fluam com muito amor. Que assim, então vamos antes iniciar o passe coletivo, desejando todos os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que necessitam e que estão participando. Recebam, meus queridos, todo o amor, todas as coisas boas do universo, da divindade e do amor de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite, Mari. Karina, Lia, Karina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 4, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 18 a 23, que é a reencarnação que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, a gente sabe que a reencarnação é uma grande oportunidade de progresso, uma bênção e uma oportunidade de ascensão espiritual. Nós, criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, nós temos um destino. Todos nós, espíritos imortais. Nós somos criados para chegarmos a uma evolução plena, que é o desenvolvimento da inteligência no seu mais alto nível e da moralidade do amor, do sentimento puro. E a melhor notícia é que não tem espírito nenhum que vai ficar para trás. Não é uma boa notícia? Ela é uma lei divina do progresso, que para isso precisamos de várias existências, porque uma só não é o suficiente para conseguirmos este êxito da plenitude do espírito. Portanto, as várias oportunidades se estendem ao longo dos milênios, a fim de nós brilharmos a nossa luz, como falava Jesus. Um voo de ascensão à sublimidade do Espírito. Um voo de ascensão à sublimidade do Espírito. E a Joana de Angelis, ela fala que a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis, na trajetória humana, facultando-lhe a oportunidade de ressarcirem os erros nas existências transadas. Então, na erraticidade, que é o período entre vidas,
o Kardec, ele explica que a erraticidade não no sentido do erro, a erraticidade no período, que é o período entre uma reencarnação e outra. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, o desencarne, aos poucos, o que vai acontecendo com aquele espírito que retorna, ele vai abrindo as memórias da vida passada, da vida que ele acaba de retornar e até a vida de outras existências. Ele vai expandindo a sua consciência lentamente, dependendo de cada um. E quando essa consciência se expande um pouco mais, esse espírito recobra um pouco da lucidez, a razão. E ele faz uma palavra que eu amo, ele fala que a gente faz um balanço existencial. E esse balanço existencial, do outro lado, ele é muito narrado até inclusive antes mesmo de desencarnar a ciência. E a ciência ela chama de experiências de quase morte. Então o que é? São os espíritos que já vão fazendo na cama, algum até em estado terminal. Ele vai revendo o que fez a própria existência. Vai passando como se fosse um filme, aquilo que fez de bom, aquilo que deixou de fazer, aquilo que ele acredita que fez de errado. E isso, quando a gente desencarna, é mais forte. Então, o espírito, em alguns casos, ele traz uma consciência mais lúcida, mais expandida, para avaliar melhor o que construiu até o presente momento. E desta análise, muitas das vezes, aparece uma necessidade de reparar aquilo que fizemos de errado, ou do bem que a gente deixou de fazer. A esse espírito que desencarnou e passou pelo balanço existencial, ele vai sentir uma necessidade de progresso. E aí, nessa hora, ele é acolhido por espíritos superiores, por amigos, por mentores. E ele percebe, assistindo, observando aqueles espíritos amigos e superiores, ele percebe, no seu tempo, o quanto ele precisa crescer. Ele sente uma necessidade do desenvolvimento, mas assim como um pássaro com uma asa defeituosa, ele não consegue voar. E aí é a hora que ele pede imensamente, no fundo do coração, a necessidade de uma oportunidade de uma outra reencarnação. Para que ele esteja até no mesmo ambiente, debaixo até do mesmo teto, do mesmo grupo de convivência, para reencontrarem os antigos amigos, parentes, ou até companhias difíceis do passado, para a gente poder trabalhar a nossa pacificação. Porque o objetivo, como a gente sabe, grande da vida, como é a ascensão intelectual. Mas a ascensão intelectual, o desenvolvimento mais sublime da inteligência, do desenvolvimento moral, do progresso moral. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a amar. Então, quantos nós não construímos essa asa de amor, isso lá no nosso plano maior e de sabedoria, a gente não sente aquela famosa paz interior. E a gente só vai alcançar essa paz interior fazendo, realizando, construindo, perdoando o que não foi feito nas existências anteriores. Daí nos reunimos com entidades sublimes do plano espiritual,
E aí a gente se prepara para um planejamento reencarnatório, com as principais diretrizes que será a nossa próxima reencarnação. E este preparo na erraticidade pode levar anos. E só que ali são escolhidos aqueles espíritos que serão do nosso grupo de convivência, uns simpáticos, uns espíritos amigos que já fazem parte da nossa família espiritual, do nosso grupo de afinidade, do nosso grupo de afeto. Mas aí também tem, nesse planejamento encarnatório, espíritos com os quais tivemos desilusões, dificuldades. Aquilo passa como se fosse, de repente, um presente, uma bênção de Deus. E aí é como se eu chegasse e falasse assim, antes de entrar na nossa próxima reencarnação, eu acho que é mais ou menos que nem a gente acorda na segunda de manhã para começar uma dieta. A gente promete que a gente vai fazer tudo certinho. E ele te fala, eu vou retornar, eu vou ser capaz de amar, eu vou ser capaz de perdoar, eu vou ser capaz de reconciliar. E isso será a minha paz interior. Elaborado todo esse projeto de amor e luz que é o planejamento reencarnatório. E aí vem o quê? O concurso, a gente vem com o esquecimento do passado. E com esse concurso do esquecimento do passado, a reencarnação, ela aproxima os espíritos através do laço de família, que é na família corpórea, na família de cada um, que o nosso espírito, exercita a nossa capacidade de amar. A nossa família é o melhor laboratório para isso. E a gente retorna num corpo físico para dar continuidade àquela tarefa que foi interrompida. E através da reencarnação, a gente tem nova oportunidade para esse trabalho. No campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Só que para isso a gente precisa de um porto seguro onde a gente pode começar essa jornada. E essa portal dessa jornada é chamado de família. Então, estamos hoje em um novo corpo, tá? E como diz neste capítulo desse evangelho, ele fala assim, ó, num outro corpo, o espírito milenar, porém um novo corpinho, que recebe a genética dos pais, porém o caráter, os pensamentos, as tendências, a personalidade é dele próprio, construído ao longo da anterioridade, ao longo do passado das outras existências, que já percorreu há muitos anos, há milênios até. Então é assim. E o Emmanuel diz no livro da Esperança, ele fala assim, é assim que reencarnados, em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. E ele fala também, nesse cadinho esfervilhante de responsabilidade e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimento, nos pedem transformações. E aí, gente, reencarnamos. Reencarnamos muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Ali nós vamos encontrar gente que vai dar suporte pela nossa afinidade já construída. A continuidade do que é uma continuidade do progresso. Só que ali também estarão nossos desafios do passado. E isso é identificado
através da afinidade espiritual. É aquele pai mais difícil, é aquela esposa mais complicada, é aquele filho que deixa a gente com o cabelo mais branco, é aquele irmão mais difícil. São as dificuldades que nós vamos ter dentro do nosso próprio lar. E olha só, e se você, pensando agora na sua família, achar que não tem uma pessoa difícil, já parou para pensar que talvez é você? Mas como diz Emmanuel, é um cadinho esfervilhante, mas daquele cadinho pode gerar, gente, grande potencial e ressonância da paz. Grande resultado de alegria por termos transformado os antigos desafetos em amores da nossa vida. Essa é o que a gente quer. Transformar cada um da nossa família na lista de amores da nossa vida. Então, a partir de agora, vamos ter a consciência de que ninguém, gente, ninguém nasce em um lar que não foi planejado. Então, aquela expressão que a gente ouve, um filho que pode dizer que eu não pedi para nascer nessa casa, pediu. Pediu sim. E só para vocês verem, quando eu contei para um dos meus filhos que ele tinha me escolhido, ele falou assim, ele falou, não é possível, eu devia estar com muita pressa. Não foi possível, foi um engano. E às vezes, numa imposição dessa do passado, da lei da causa e efeito, se a gente sabe que é o melhor para a gente, olha que paz que dá no nosso coração, que tem a nossa assinatura nesse contrato do sentimento, requisitando essa oportunidade, a gente pediu essa oportunidade de estarmos juntos de novo, para a gente nos redimir, para ficar para trás e que a gente prosseguir de novo no caminho da luz, do amor e da sabedoria. Então, de novo, quando a gente pensa, não é possível que eu tenha pedido um pai desse, ou uma esposa assim, será que não houve um engano da minha parte? E a gente fala, não, o seu marido é o melhor marido para você. A sua mãe é a melhor mãe para você, porque Deus colocou, te dando essa oportunidade, colocar cada pessoa do seu lado para te dar oportunidade para ascensão espiritual. Então, aquele parente complicado e difícil que requer de você dose extremada de paciência, tolerância, de ternura e dedicação, é o melhor parente do mundo que vai te trazer as bênçãos da esperança para construir com ele os laços definitivos do afeto e da simpatia. E aí a gente, em todo esse processo, caímos acertadamente daquela conjuntura, não somente da família, mas a cidade onde você reencarnou, os seus pais, o seu casamento, o seu relacionamento, até a sua viagem. Vocês acham que vocês estão aqui na Austrália por coincidência? Até esse grupo maravilhoso que está aqui estudando e aprendendo mais sobre o Espiritismo, mais sobre a nossa reforma íntima toda semana, não é por acaso, é um reencontro. Só que aí, nós somos um espírito livre. Assim como a gente acorda na segunda de manhã e a gente promete que a gente vai fazer uma dieta de ketose, que a gente não vai ter carboidrato. O que acontece? A gente também é um espírito livre para essa reencarnação, para a gente pensar livremente, para a gente agir livremente, se comportar no mundo. A gente vai ter o famoso livre-arbítrio. Para que
a gente seja e aceita, para que a gente haja, para que... E aí o que a gente faz? A gente decide mudar essa história. Na terça-feira já estou comendo um docinho porque eu acho que eu mereço. E a gente acaba caindo nas tentações, existe um diálogo na nossa mente que convence a gente a mudar de caminho, a gente a deserdar um lar, deixar aqueles velhos compromissos do passado e, consequentemente, a gente volta de novo para poder retomar o processo desse desenvolvimento, desse crescimento. E assim, gente, na Bíblia, tem o apóstolo Paulo. E ele tinha, em um rapaz chamado Timóteo, um filho espiritual. Os dois tinham uma relação imensa. E Paulo tratava Timóteo como um grande filho do coração. E ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Querendo dizer, Timóteo, filho do meu coração, se tu almejas levar o ensinamento do mestre querido à coletividade, o primeiro local onde a tarefa se inicia é dentro da própria casa. Então, a gente pode dar palestra, a gente pode estar estudando, a gente pode estar fazendo treinamento de atendimento fraterno. Podemos, mas paralelamente a gente sempre tem que ter o foco de cuidar do nosso laboratório de ascensão espiritual, que é a nossa família. Então é com isso que podemos refletir que o planejamento reencarnatório, em nível de grande importância, encontra-se a tarefa dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa, de cuidados da nossa família, de cada um. De zelar por esse plano de crescimento dentro da nossa própria casa, embaixo do nosso próprio terra. É ali que está, gente, a nossa primordial tarefa dentro das nossas próprias casas, para construirmos ali a paz, o amor, a alegria, a amizade, a harmonia, o bem-estar, mas também a tolerância, a paciência, a humildade, a compaixão. Então, dentro das nossas casas, é o início do nosso mundo bom, que a gente sempre ouve falar, que Jesus quer transformar a Terra no reino de Deus. E este mundo bom, este reino de Deus, que será um dia na Terra, começa, em primeiro lugar, na nossa mais profunda intimidade individual. E a segunda instância começa na sociedade básica celular, que vai formar todo o conjunto que se chama família. Então, gente, o mundo bom que a gente tanto quer, principalmente a gente está assistindo nessa fase do Covid, começa na paz dentro das nossas próprias casas. Ali que é a grande tarefa que todos nós, espíritos, espíritas, cristãos, tem por este alvo a implementação de amor dentro da nossa própria casa. E prossegue uma citação de Lucas que Jesus fala e que eu amo. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Não é a paz esteja nesta casa. Paz seja nesta casa. E o Emmanuel fala: compras na terra o pão e o vestimento, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te o dinheiro, a residência e o conforto, com exceção da tranquilidade do espírito. Eis porque nós
recomenda Jesus: venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrarmos na casa, de novo, paz seja nesta casa. Gente, nesse momento de isolamento que todos nós estamos passando e distanciamento social, aonde a gente se encontra em casa, nós estamos passando por um momento de mudança. E eu não sei se vocês estão sentindo a oportunidade de grande reflexão interior. Também, ao mesmo tempo, de convivência com as pessoas que a gente divide a nossa casa. E mesmo para nós que temos família fora da Austrália, também essa é uma oportunidade que a gente tem de nos aproximarmos mais, de perdoar. Então, assim, se não fizermos isso antes, no passado, eu agora quero convidar vocês, agora é uma hora ótima de olhar, por exemplo, para os nossos pais, encarnados e desencarnados, e olhar para eles lá no passado com muita gratidão, sem cobrança, e falar assim, caramba, os meus pais fizeram o melhor que eles puderam fazer. Porque nossos pais, eles são únicos, em diferentes fases da vida. E nessa hora da reflexão, eu me dei conta que eu fui uma mãe para o meu primeiro filho. Eu não sabia nada. Mãe de primeira viagem, sem suporte física da família. Então, era uma mãe super protetora. Aí, para o meu segundo filho, eu fui uma mãe estressada, porque eu tinha 2 meninos pequenos com fralda. E aí, no terceiro filho, eu fui uma mãe tranquila. Eu estava uma mãe mais madura. Só que eu consegui entender que eu fui a melhor mãe que eu pude, olhando para trás, para cada filho. E isso me fez entender o porquê que cada filho tem uma emoção, tem uma experiência diferente para os mesmos pais. Então, nessa época de distanciamento social, onde estamos com nós mesmos, é uma ótima oportunidade de olharmos para dentro e de uma forma madura, lúcida e honesta, a gente fazer o balanço existencial que eu falei lá no começo. Sem julgamento, com amor. Lembra que eu acabei de falar que eu fui a melhor mãe que eu pude? Vocês foram também a melhor pessoa até agora. E aí, por que a gente precisa esperar o desencarne para passar o filme da nossa vida e fazer um balanço existencial? E a melhor parte, se você aceitar fazer esse convite do balanço existencial, é ter a oportunidade de olhar para esse balanço existencial e, no que você puder hoje, reparar, melhorar, consertar, perdoar. Faz isso agora. Eu, por exemplo, eu coloquei no papel o nome de cada pessoa aqui da minha família. E eu coloquei uma nota de 1 a 10. Mas, gente, não é uma nota deles perante a mim, uma nota deles perante a vida deles. É uma nota de mim, de eu perante. Há uma nota na relação de como eu, no meu coração, sinto perante a cada um. Então, perguntas com tipo, se tiver uma situação vista como negativa, eu pergunto, como é que eu reajo? Eu reajo ou eu respondo? E se eu reajo, por que eu reajo? Qual que é o
é o verdadeiro sentimento neste momento? Existe ressentimento e mágoa por alguém da minha família? Seja honesto, avalie e trace um plano, uma estratégia de amor para você consiga perdoar, conviver melhor e amar nesse momento que a gente está passando. Eu vou contar uma história para vocês que um dia eu fui num funeral, eu tenho 5 minutos, em Brisbane, de um tio do meu marido. E aqui na Austrália, quando alguém desencarna, na cerimônia, algumas pessoas da família e amigos vão lá na frente e falam. E nesse caso, nessa cerimônia, o que me chamou a atenção foi as palavras. Foram as declarações que as pessoas falavam desse homem. Foram faladas palavras sarcásticas. Elas descreveram com palavras a impaciência desse homem, o pessimismo, o humor que às vezes machucava, a devoção do trabalho e a falta de tempo de filhos e netos. Quando eu saí dessa cerimônia, eu saí muito pensativa porque eu nunca tinha visto uma coisa igual. Mas graças a essa experiência, ela me deu uma oportunidade que eu não tinha pensado antes. E é com isso que eu gostaria de terminar essa preleção de hoje. Eu convido, é um convite, tá? A vocês a pensar hoje em começar a sua vida pensando no final. Começar pensando o que cada um de vocês gostariam que as pessoas, no dia da sua cerimônia, falassem de você. O que você gostaria de deixar de legado para os seus amigos e para a sua família? Será a sua humildade, Maher? Será o otimismo da Carla? Será que é o amor pelos animais, Lia? Será que é a sua caridade, Marcelo? Será que é a sua doçura, Nath? Será que é o cuidado com o planeta ou um pouco de tudo? A sua habilidade de ouvir, Andy? E aí, quando a gente pensa naquele momento, lá no último dia da nossa encarnação, e faz um plano lá da frente para trás, isso dá uma claridade. A gente deixa de se preocupar com as pequenas coisas do dia a dia. A gente consegue ter uma visão mais clara, maior com o que realmente importa. E assim, quando a gente passar por o plano maior, que isso, um dia todo mundo vai, lembraremos desse momento, não quando a gente fizer o nosso balanço existencial, a gente vai lembrar desse momento não só como um momento de medo, de aflição perante um vírus, não. A gente vai lembrar como um momento que a gente usou como um autoconhecimento, um crescimento intelectual e espiritual. Sendo que o mundo bom que Jesus fala e que quer trazer o reino de Deus aqui para a Terra, começa com cada de nós hoje e agora. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Show! Agora vamos fechando nossos olhos, agradecendo todos os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, que participaram dessa reunião de muito amor, que ilumine nossos pensamentos, que clareia nossas visões do que a gente está passando hoje, que ilumine nossos caminhos e que enche nossos corações para motivar a gente a trabalhar para o próximo, para que a gente consiga olhar com claridade o que está se passando hoje, que consiga ter compaixão para os aflitos e que possamos ser, com a nossa plataforma,
um instrumento de amor e paz. Que assim seja. Amém. Mari, beijos, muito obrigada. Obrigadão. Te amo. Obrigada, gatinhas. Amo você. bom. Obrigada, Mari. Obrigado, Mari. Gratidão. Amei. Obrigado, Mari. Obrigada, Boa noite. obrigada, gente. Boa noite. Fala. Boa noite, boa noite. Maravilhosa, linda, Mari. linda. Obrigada, gente. Vou desligar aqui. Beijo. Beijo, fique com Deus. Fique com Deus. Boa noite.